Você já começou uma pintura e percebeu que a tinta não desliza da forma como deveria, ou ainda que a sua tela tem microporos que funcionam como se fosse uma lixinha? Talvez esteja faltando uma parte muito importante antes da pintura. Hoje eu vou te mostrar como preparar a tela corretamente com o gesso acrílico, da forma como ensino para meus alunos, tanto do presencial quanto do online. Se você é novo por aqui, eu sou a Prof. Dani, trabalho há mais de 10 anos com a pintura a óleo e aqui no meu canal ensino passo a passo da pintura em tela para pessoas que querem iniciar do jeito certo. Prof. Dani, mas afinal de contas, para que serve o gesso acrílico? Então, o gesso acrílico vai permitir que a tinta tenha melhor aderência na tela, também que os poros sejam cobertos, que ela fique mais lisa, também para evitar que o óleo da tinta vaze para o outro lado, que ultrapasse ali o tecido da tela, tá? E qual gesso acrílico utilizar? Eu sempre falo que os produtos são feitos para serem usados em determinada coisa, né? Então, por exemplo, o gesso para a parede deve ser utilizado na parede, o gesso para a tela na tela. Esse gesso aqui ainda, se a gente ler aqui atrás, ele está escrito que pode sim ser utilizado em madeira, cerâmica, papelão e outras coisas também, tá? Além da tela, nós vamos utilizar na tela. Tá, Prof. Dani, mas não tem artistas que utilizam o gesso acrílico de parede na tela? Tem artistas que utilizam, faz uma mistura caseira com gesso acrílico, com cola. Por que eu, Prof. Dani, enquanto profissional, não indico isso? Porque pode ser que com o tempo comece a dar problema na tela de vocês. Então vocês fazem ele para resolver um problema e com o tempo podem criar outro. Mas como outro, prof? E que tipo de problema pode acontecer? Pode acontecer que você fez a pintura linda, toda maravilhosa, fez o acabamento, tudo o que precisava, tá pronta, vai secar. Com o tempo ela começa a craquelar. Craquelar, para quem não sabe, é quando faz aqueles vinquinhos, aqueles rachadinhos da pintura de vocês. Então, eu sempre vou indicar o produto feito para isso. Então, nós vamos utilizar aqui nessa aula o gesso acrílico da Acrylex, tá? É um gesso próprio, tem da cor Fix. Esse daqui é o de 250 ml, tem maiores. E lembrando, pessoal, que esse aqui é a base da água. Então, você vai lavar o teu pincel, vai lavar a tua mão, vai limpar o que você sujou com água, tá? Então, é bem tranquilo de trabalhar. Então, vamos lá para os materiais que nós vamos utilizar nessa aula. O gesso acrílico, o gesso a prof já mostrou para vocês ali. Então, é próprio para a tela, que a prof tem o da Acrylex, solúvel em água. Então, nós vamos utilizar um pouquinho de água também para diluir. Um recipiente para a gente colocar esse material e fazer a diluição. Aqui eu trouxe uma bandeja de isopor. Vocês podem utilizar uma tampa, um prato, enfim, algo que vocês não vão utilizar depois, lógico. E aqui, ó, a prof trouxe uma espátula. Vocês não precisam necessariamente ter uma espátula para fazer isso. Vocês podem utilizar uma colher, por exemplo, porque vai servir para nós fazer a diluição, tirar o material do pote e colocar na bandeja, tá? Então, pode ser sim utilizado outra coisa. Um pincel, aqui a prof trouxe um pincel trincha. A tela. Uma tela pequena, aqui a prof trouxe para demonstração, mas pode ser qualquer tamanho de tela, tá, gente? E também uma lixa d'água. Então, a lixa d'água é uma lixa bem fininha, bem tranquila, ela não vai estragar a tela de vocês, até porque não é esse o objetivo. Então, vamos lá, vamos pôr a mão na massa. Então, vamos lá, aqui a prof já tem o recipiente, a espátula e o giz. Então, vamos ver aqui, ó. Como a tela da prof não é uma tela grande, nós vamos utilizar um pouquinho só. Olha, ele vem numa consistência grossa, olha. Então, a gente precisa sim diluir um pouco para também não ficar pastoso na hora da gente passar ali. Então, a prof vai pegar um pouquinho aqui, olha, só um pouco mesmo. A tela não é gigante. Vamos colocar algumas gotinhas de água. Muita água, né? Mas enfim, vamos ver. A prof vai tirar um pouquinho aqui, ó. Vou devolver um pouquinho dessa água, foi demais. Deixa eu ver. Parece um creme. Vou passar aqui.
super bem. Então, olha, aqui ela já tá numa consistência boa, olha, muito boa. Bem misturadinha. Agora eu vou tirar a água daqui para não acontecer um acidente. Fechar o meu pote, porque se deixar o pote por muito tempo, o vidro, o recipiente aberto pode secar, né? Evapora a água. Agora vamos utilizar a trincha. A telinha da prof está aqui. Então, olha, não é na primeira camada que vai ficar pronto, tá? Então, às vezes a tela é muito porosa, vai precisar de 2, 3 mãos do gesso acrílico. Então, aqui, como que nós vamos fazer? Primeira camada, nós vamos fazer nesse sentido aqui, tá? A segunda, vocês podem fazer no outro sentido. E se precisar de outras camadas de gesso, vocês também vão intercalando, para a gente ter certeza que vai abranger toda a tela. A prof não vai fazer todas as camadas aqui, vou fazer uma para vocês verem, que vocês já vão entender como é que fica o processo. E quando vocês sentirem que a tela está bem lisinha, ela está pronta, tá? Então, vamos lá fazer essa primeira camada. Olha, não exagere na quantidade, olha. No mesmo sentido, deixar ficar totalmente. Ó, pincel novo, vai cair das cerdas, a gente vai ter que ir tirando. Olha aqui, eu tenho um buraquinho. E assim vocês vão fazer toda a extensão da tela de vocês até chegar aqui no outro lado. Então, aqui, pessoal, a prof já terminou de passar, vou dar mais uma passadinha só por cima, assim, pra alinhar bem. E vamos ter que deixar secar para depois nós podermos lixar, né? Porque com molhada não lixa. Uma coisa bem importante, quando vocês vão fazer a diluição, não tem uma quantidade exata, assim, para prof falar de água para vocês pôr. Vocês vão colocando aos poucos. Aconteceu ali da prof colocar demais, a professora tirou, né? Então, porque não estava misturado ainda. Vocês vão colocando aos pouquinhos até chegar numa consistência que vocês olhem assim, parece um creminho, tá? Que não é grosseiro, ó, que fique na tela de vocês bem lisinha. Eu vou passar aqui só do ladinho para não deixar excesso, tá? Então, não tem muito segredo, não. O importante é a consistência dela não ser líquida também, de escorrer, sabe? Ela fica pastosinha, mas não grosseira, grossona. Olha, não fica a marca da pincelada. Olha, não sei se vocês conseguem ver bem, mas não fica aquela coisa grosseira. Ela fica bem lisinha, então agora a gente vai esperar secar e depois a gente vai lixar. Muito bem, então aqui a tela da prof já está sequinha. Olha, passa a mão, não sai mais nenhum vestígio do gesso acrílico. Agora é a hora de lixar, então, essa primeira camada. Então, aqui vamos retirar um pedaço somente da nossa lixa. Olha, não precisa ser grande, a tela é pequena, né? E olha, vamos deixar em círculos. Leve, tá? Nada de apertar muito essa lixa, é só para tirar algum vestígio que tem, assim, a mais de grosseiro, olha. Como uma camada mais fina, olha, só sai um pouquinho. Então, quer dizer que ela já foi bem colocadinha agora nessa primeira mão. Passa a mão assim, ela não tem ondulações do gesso, então já tá tranquilo. Agora, ó, tá vendo? Agora, vocês podem, na tela de vocês, passar 2, 3 mãos, que já é o suficiente. Caso vocês vejam que ainda assim ficou algum lugar onde vocês passam a mão, ainda ficou uma marquinha, ou ficou áspero demais, vocês passam mais uma camada, dá atenção também àquele espaço que tá com textura diferente, e segue o processo até ficar bem lisinho. Aqui na da prof, com uma mãozinha a mais já seria o suficiente. Acredito que vocês conseguiram entender bem. Então, depois de
lixadinho, lisinho, vocês podem começar o próximo passo da pintura de vocês, que lógico é o desenho. A tela de vocês estando preparada, o próximo passo é passar o desenho para a tela, e no próximo vídeo a professora vai apresentar para vocês algumas formas de fazer essa transferência de forma simples, que vocês também vão conseguir. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal, que essa série vai te levar do zero até a sua primeira pintura.